Hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa, então, a sua opinião. A quebra de sigilo bancário de Fabrício Queiroz, ex-assessor do então deputado Flávio Bolsonaro, revelou que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, recebeu R$ 72 mil em depósitos feitos por Queiroz. A informação foi revelada pela revista Cruzoé e confirmada pela CNN. Foram ao menos 21 cheques depositados entre 2011 e 2016. O tema de hoje é: as revelações dos depósitos na conta da primeira-dama atingem o governo Bolsonaro? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, as revelações sobre o caso Queiroz, elas não dizem respeito ao governo federal, nem ameaçam a instituição da presidência da República, mas elas desgastam a imagem do presidente e a imagem da família do presidente. A alegação de desvio sistemático de verbas de gabinete promovidos aí por assessores parlamentares do agora senador Flávio Bolsonaro e os depósitos mal justificados na conta da agora primeira-dama, ao longo aí dos anos, levantam fundadas suspeitas de irregularidade. Embora a gente viva aí sob a égide da presunção de inocência e da garantia do contraditório, há de se reconhecer que as acusações que vão aí se desenhando, elas parecem plausíveis e verossímeis. Por isso, juridicamente, só nos resta aguardar o desenrolar do processo para conhecer o teor da defesa das partes investigadas. Lembrando que, ainda que o presidente seja implicado nesses episódios, a Constituição Federal assegura a ele o que a gente chama de imunidade penal temporária, nos termos do artigo 86, parágrafo 4º, que diz o seguinte: o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, em outras palavras, enquanto presidente, ele não pode ser processado por fatos anteriores à sua posse. Mas esse privilégio fica restrito ao mundo jurídico. O presidente e a sua família nunca serão imunes ao julgamento popular e à opinião pública. E o povo costuma ser um juiz rigoroso, que decide aí de forma sumária e inapelável. E se comprovado um escândalo de corrupção, de lavagem de dinheiro ou desvio de verba pública, atingiria em cheio a marca Bolsonaro, que se construiu sobre a ideia de moralização da política. E é preciso reconhecer que nesse primeiro ano e meio de governo, com toda a fiscalização de uma imprensa, de um legislativo especialmente hostis ao Poder Executivo, não veio à tona um caso sequer de corrupção na estrutura federal. É preciso reconhecer que a barganha com a velha política fisiológica e a entrega de cargos ao Centrão ficou restrita à administração de 2% do orçamento da União. Em comparação com qualquer governo anterior, esses são avanços institucionais muito importantes e sem precedentes. Mas, feita essa devida ressalva, é impossível ignorar o risco reputacional que o caso Queiroz pode representar para o presidente e para a sua família. Em linhas gerais, reputação é um conceito que um grupo ou que uma sociedade tem sobre determinada pessoa, considerando aí os seus vícios e virtudes, a sua trajetória e sua posição atual. E a origem latina dessa palavra é muito interessante. O verbo putar, ele significa pensar ou estimar o valor de alguma coisa. E o prefixo re traz aquela ideia de repetição. Portanto, reputar em latim significava pensar, refletir sobre algo. E essa reflexão coletiva sobre o valor de uma pessoa, nós chamamos de reputação. E uma boa reputação é o maior ativo de um líder político. Só que da mesma forma, invertendo a polaridade, uma má reputação traz desconfiança, traz descrédito. E por envolver aí muitas questões subjetivas, de foro íntimo e de percepção social, pessoal e social, muitas vezes uma mera suspeita, não confirmada ou não comprovada, é capaz de arruinar uma reputação. Falando do latim, os historiadores romanos eles relatam um episódio bem curioso, que é a separação de Júlio César e Pompeia, que foi a sua segunda esposa.
Então, de acordo com os relatos antigos, né, Pompeia ela ofereceu um festival religioso só para mulheres, mas um camarada disfarçado de moça conseguiu acessar o evento, supostamente para seduzi-la, né? Esse cara foi capturado e julgado por sacrilégio, esse era o tipo penal, vamos dizer assim, mas ele foi inocentado por falta de provas de que ele tinha efetivamente aprontado alguma coisa. Mesmo assim, César se divorciou de Pompeia com a seguinte justificativa: minha esposa não deve estar nem sob suspeita. E aí daí vem aquela famosa frase: a esposa de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Por isso seria tão ruim restringir as explicações da família Bolsonaro sobre o caso Queiroz aos autos do processo. O cidadão brasileiro merece ouvir a verdade da boca dos envolvidos em primeira mão. Até porque, como ensina João 8,32, que é aquele versículo tão citado pelo presidente, a verdade liberta. Claro que, se a verdade for uma constatação de um crime, é mais provável que ela aprisione. Mas, pelo menos nesse caso, ela libertaria muita gente das amarras da idolatria a políticos. Vamos então às suas primeiras considerações. Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Obrigado, Caio. Acho que a gente vai novamente discordar. Minhas amigas, meus amigos, boa noite. Nós chegamos a mais uma sexta-feira, mais uma semana completa. A gente está cansado do trabalho, do isolamento social e da exaustiva rotina de notícias e de escândalos que a gente acompanha no Brasil. Chegamos ao fim dessa semana com o funesto número de 100 mil brasileiros e brasileiras que tiveram sua vida ceifada, em parte por uma pandemia, em parte por um negacionismo, as medidas que efetivamente poderiam ter evitado esse enorme campo de mortos. Mas eu quero deixar bem claro que o presidente da República não tem nada a ver com isso. Adentrando ao tema do debate, foram identificados 72 mil em depósitos na conta de Michele de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro. Esses depósitos foram feitos por meio de 21 cheques do senhor Fabrício Queiroz, amigo de longa data do presidente da República, segundo o próprio presidente. Já havia sido identificado no passado 24 mil em depósitos na conta da Michele. E o excelentíssimo presidente, à época, justificou que isso era Queiroz pagando de volta um empréstimo que o próprio Bolsonaro teria feito a ele. Não há sinais de entrada desse valor nas contas do Queiroz, nem no imposto de renda, mas o Bolsonaro, em toda a sua transparência, disse à época: não são só 24 mil reais, foram 40 mil reais. Agora se identificou, na verdade, que eram 72 mil. 72 mil só do Queiroz na conta da senhora Michele. Também havia mais 17 mil reais depositados na conta da primeira-dama Michele, em 6 cheques emitidos pela senhora Márcia de Oliveira Guiar, a esposa do Queiroz. Esses depósitos complicam o Bolsonaro? Essa é a pergunta do debate de hoje. Claro que não. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Ora, Fabrício Queiroz é um homem de negócios, ele faz dinheiro, conforme as suas próprias declarações em entrevista concedida ao SBT em dezembro de 2018, um pouco antes dele sumir nos confins do Rio das Pedras, o local do tal escritório do crime, uma organização acusada de estar por trás de matar a vereadora Marielle Franco e o seu motorista Anderson. Mas essa é outra história também e o Bolsonaro não tem nada a ver com isso. O fato é que o Queiroz, segundo declaração do senador Flávio Bolsonaro de maio desse ano, aspas, é um cara correto, trabalhador, dá o sangue por aquilo que ele acredita, fecha aspas. Eu acredito nisso também. É verdade que nos levantamentos do COAF foram encontrados 483 depósitos de servidores do gabinete do Flávio Bolsonaro para a conta do Queiroz, quando o Flávio Bolsonaro ainda era deputado estadual no Rio, totalizando 2 milhões de reais. Também se encontrou mais 900 mil em espécie depositados sem identificação na conta do Queiroz. Também é verdade que, por outro lado, foram encontrados 48 depósitos do Queiroz para a conta do senador Flávio Bolsonaro, totalizando 96 mil reais. Mas nada disso tem qualquer relação com o excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro. Todas essas transações do Queiroz podem ter alguma explicação. Já existe uma investigação tratando disso. Pode haver uma razão. Vamos lembrar que o Queiroz é um homem de negócios. O comentarista Alexandre Garcia comentava ontem aqui na CNN, se referindo a outro Alexandre, o Baldi,
que não havia justificativa para se manter R$90 mil em espécie na sua casa, principalmente na era das transferências eletrônicas, do Internet Banking. Eu discordo. Pode ter explicação sim, e eu tenho certeza que a família Bolsonaro concorda comigo, já que, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Flávio e o Carlos teriam pago 31 mil em espécie a uma corretora de valores. Aliás, segundo o próprio MP, o senhor Flávio Bolsonaro teria pago 116 boletos quitados em espécie, totalizando R$261 mil. Mas, mais uma vez, nada disso tem a ver com o excelentíssimo presidente da República, eu quero deixar isso claro. E, para além de tudo isso, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, deve ter uma boa explicação para ter recebido esses valores de Queiroz e da sua esposa na conta dela. Desses R$89 mil, nós já sabemos que 40 mil são resultantes de um empréstimo. O excelentíssimo presidente da República, ele já nos revelou isso. Ele já adiantou que esse valor é o que ele emprestou para o Queiroz. Sobre os outros 49 mil, ninguém sabe até hoje, ninguém sabia da existência até hoje, mas deve existir alguma explicação. E eu estou certo que a primeira-dama dará essa explicação em breve, seja por ser uma mulher pública, seja por agora estar apontada como envolvida em um esquema de desvio de dinheiro público. A Michele também trabalhou na Alerj, na Assembleia do Rio de Janeiro. Foi lá que ela conheceu o presidente Jair Messias Bolsonaro, com quem se casaria tempos depois. Ela trabalhou no gabinete do Bolsonaro e lá ela conheceu Queiroz também, que na época já trabalhava no gabinete do Flávio, onde também trabalhava a dona Raimunda. A dona Raimunda, ela é mãe do Adriano da Nóbrega, um miliciano morto e apontado como chefe do escritório do crime. A dona Raimunda também fez depósitos para o Queiroz. Bom, mas essa também é outra história e, de qualquer forma, o excelentíssimo senhor presidente da República também não tem nada a ver com ela. Vamos então para o debate. Bruno e Caio, por favor. Bruno, sinceramente, eu não consegui identificar aí o motivo de tanta discordância, como você alegou aí no preâmbulo dos seus argumentos iniciais. Na verdade, você descreveu aí com riqueza de detalhes os fatos que foram noticiados pela imprensa e sobre fatos não cabe tanta interpretação. Eles são o que eles são. E você bem colocou, é fundamental que as pessoas envolvidas tenham excelentes explicações. E o meu ponto central, né, na minha argumentação é o seguinte: essas explicações não devem se restringir simplesmente aos autos do processo. Seria muito melhor que as pessoas envolvidas, especialmente da família presidencial, viessem a público, certo? Para prestar esses esclarecimentos. Eu acho que é o mínimo que os apoiadores, especialmente, né, os apoiadores do governo e, claro, todo cidadão brasileiro em geral, merecem. É uma questão até que transcende a legalidade e ela já orbita aí no campo da moralidade. Então, esse é o ponto. Outra coisa que eu gostaria de destacar, eu achei interessante a sua menção ao COAF, né, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Posteriormente, foi um órgão, né, de inteligência, olha só, né, falamos disso, a diferença entre dossiês e relatórios. O COAF produzia relatórios de inteligência financeira, identificando movimentações atípicas a partir da coleta, né, da reunião de dados de instituições bancárias ao redor do país. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, uma decisão inclusive do Dias Toffoli, barrou centenas e centenas de investigações de âmbito nacional, né, que foram provocadas por esses relatórios, um pretexto jurídico bem questionável. Então, mais uma herança ruim para o Brasil que veio desse processo. Então, é muito importante a gente ir lembrando como isso, embora não afete diretamente ou juridicamente a presidência da República e o governo, como todo esse escândalo e como o caso Queiroz tem sido deletério aí para o Brasil. Eu escrevi um artigo há pouco tempo, em um jornal de grande circulação aqui de São Paulo, que se chamava COAF, esse ilustre desconhecido. Porque muita gente fala do COAF, mas muito pouca gente conhece realmente como funciona esse intrincado mecanismo de inteligência financeira. E daí já há uma grande diferença. Não é realmente um órgão de persecução, ele não é um órgão de investigação, ele é um órgão de cruzamento de dados, até porque é um órgão central
né? Até mudou de nome recentemente, depois voltou atrás, como Unidade de Inteligência Financeira, que tem muito poucas pessoas, que só conseguem pegar todas as informações que recebem do setor bancário e dos outros setores regulados e vão cruzar essas informações. E, de fato, muitas vezes, quando você pega um relatório do COAF, aquilo pode parecer que são transações não justificadas, mas podem ter justificativas. E eu acho que cabe aos acusados prestar essas justificativas. Infelizmente, nesse caso do Ministério Público do Rio de Janeiro, nos primeiros depoimentos, o senhor Fabrício Queiroz esteve impedido de prestar os depoimentos. E depois ele acabou justificando várias vezes. Agora, depois que ele acabou sendo preso, parece que ele prestou o depoimento. O senhor Flávio Bolsonaro também alegou algumas vezes que não poderia prestar esse depoimento. Essa investigação ficou por 2 vezes suspensa. A primeira pela pena do ministro Luiz Fux, que acabou suspendendo até o julgamento dessa liminar pelo relator natural, que era o ministro Marco Aurélio. E depois, como você disse, também ficou suspensa por pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro pelo ministro Dias Toffoli, que aí suspendeu todas as investigações do COAF no Brasil até um julgamento pelo plenário, que é um julgamento que não teve acórdão até hoje e que acabou sendo extremamente confuso, porque parece que ainda não há claridade sobre a função desse órgão tão importante de inteligência financeira. E de inteligência financeira, por isso, deve ficar atrelado ao Ministério da Economia, ao Ministério da Fazenda, como se quiser chamar ele. Bom, eu queria abordar, já foi uma excelente explicação aí sobre esse órgão de inteligência financeira que produz relatórios e que de forma alguma deveria ter aí as suas atividades bloqueadas por uma decisão judicial monocrática, arbitrária, que atrasou a justiça brasileira. Eu queria falar sobre imunidade penal temporária, já que a gente está extrapolando aí do particular, indo para as grandes questões aí do Brasil. Eu abordei de forma mais superficial nos meus argumentos iniciais, mas tem muito a ver com a responsabilização do presidente da República, né? De forma irônica, aí, o discurso do Dr. Bruno tinha uma série de figuras de linguagem, mas ele falava que o presidente não está envolvido e formalmente, nesse caso, ele não está. Mas se ele estivesse, ele tem esse privilégio constitucional que praticamente blinda, né, o cargo da presidência da República de persecução penal e, ao meu ver, de forma muito exagerada. Como eu disse, né, o artigo 86, parágrafo 4º, diz o seguinte: o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. O problema é que essa história de responsabilidade se tornou um conceito muito elástico, né? Ela pode incluir, obviamente, o julgamento, mas também o processo e até a investigação do potencial crime, né? A doutrina e a jurisprudência, elas são divergentes nesse sentido. Agora, eu fico perguntando, qual que é o problema de que se investigue o presidente da República desde que fique suspenso o julgamento depois? Porque, de fato, a ausência de julgamento implica a ausência, pelo menos temporária, de uma condenação. Então, isso já protegeria o cargo da presidência da República. Agora, você impedir investigações e até mesmo o curso do processo, na verdade, só tem qual efeito? O efeito de atrasar a justiça aos moldes do que foi a decisão monocrática do senhor Dias Toffoli, que eu já critiquei. Então, vamos dizer assim, a responsabilidade do presidente ela fica muito restrita. Você vai ter a hipótese de processo, né, naquele processo jurídico-político de impeachment, né? Então, por crime de responsabilidade ou por crime comum, isso em ação ao STF, mas aí durante o exercício do cargo e ainda assim com autorização do Congresso Nacional. Eu vou colocar só 2 pontos aqui da sua fala. Primeiro, o COAF nunca ficou impedido de desenvolver suas atividades. O que ficou impedido era de se utilizar informações do COAF para determinadas investigações. Por quê? Porque se utilizava, existe um mecanismo muito intrincado de se utilizar do COAF para fazer uma espécie de quebra de sigilo bancário à revelia da Justiça. Foi isso que ficou parado e isso acabou sendo regulado por meio dessa decisão importante do Supremo Tribunal Federal. Isso não atrasou os processos? Não atrasou. Os processos estão aí, estão andando. É importante a gente ter, na verdade, os processos bem desenhados para não chegar depois, Caio, e acontecer aquilo que vocês mais detestam. Ter uma nulidade lá na frente. É melhor, às vezes, a gente colocar um pouco de prudência do que a gente estragar uma investigação inteira. Suspender as investigações provocadas pelo relatório. Caio, eu preciso passar as investigações provocadas pelo relatório não atrasa o processo. Pode falar, fica à vontade.
Não, suspender as investigações provocadas por relatórios não atrasa o processo, porque a justificativa era muito simples, né? Só para contextualizar o espectador. Olha, esses relatórios eles não podem ser utilizados para embasar o início de investigações ou, enfim, esse tipo de coisa. Tem que ser sempre com autorização judicial, quando, na verdade, é justamente a detecção da movimentação atípica que, vamos dizer assim, acaba ensejando a investigação pelo motivo do fato ser atípico, como você bem colocou. Ele pode ser lícito, pode ser ilícito, mas é óbvio que tem que haver essa provocação. Alguém tem que detectar o problema para que ele seja investigado. Então, parece, na verdade, uma inversão total de valores e da ordem das coisas. Não, Caio, na verdade é bem mais complicado do que isso. Eu ia precisar de um bloco inteiro para explicar e eu realmente quero passar por essa questão. A gente pode falar isso num outro programa, talvez. Eu queria falar de um absurdo que aconteceu, que acontece muito aqui no Brasil, que é o vazamento seletivo de informações. Mais uma vez, nesse caso, a gente percebe que informações sigilosas de um processo foram vazadas ilicitamente para a imprensa. E isso é algo que nós estamos censurando há muitos anos em relação a todos os investigados da Operação Lava Jato e de outras operações no país e tenho o dever de fazê-lo agora em relação a essa investigação que recai sobre o senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e talvez sobre a primeira-dama. Ainda não está certo se ela está sendo investigada ou não. De qualquer forma, eu discordo, Caio. Isso não tem que ser tratado no foro público, isso tem que ser tratado nas aras da justiça. É o lugar ideal, até porque é uma complexidade enorme de informações para que a gente fique discutindo isso nas esquinas, para que a gente fique discutindo isso de modo raso na internet, sem conhecer esse mecanismo extremamente complexo, sem saber o que são movimentações financeiras, qual o conceito de movimentação financeira. Caio, eu vou dar um exemplo muito simples que pouca gente entende. Com 10 mil reais na minha conta, eu posso gerar 1 milhão de movimentações financeiras. Se eu trocar esse valor da minha conta investimento para a minha conta corrente, isso pode ter justificativa. São coisas extremamente complexas que demandam ampla defesa, devido processo legal e um cotejo muito detalhado de provas e criterioso. Não dá para a gente discutir processos financeiros que demandam laudos de inteligência financeira num foro político. Não é o foro adequado. A gente está vendo isso corroer a República. Corroer a República. E não é porque isso está acontecendo com uma administração em relação à qual eu tenho severas críticas que eu vou deixar isso passar. Porque as regras do jogo têm que ser as regras do jogo e têm que ser respeitadas para quaisquer dos lados. Bom, doutor, eu certamente não partilho desse elitismo de excluir a conversa de esquina do debate público. Na verdade, cumpre a nós, comunicadores, e a pessoas como você, que são especialistas, de uma forma mais simplificada, trazer esse tipo de informação especializada ao grande público. Nós vivemos uma democracia e a nossa opinião conta como a de todo mundo. Aliás, não fosse esse intenso debate público, a gente não estaria passando por essa verdadeira revolução. Porque se nós pararmos para pensar, o caso Queiroz, gerado aí a partir daquela identificação das movimentações atípicas pelo COAF, com uma lista impressionante de mais de 2 dezenas de parlamentares fluminenses, alguns aí com movimentação de milhões, o caso Queiroz, para os padrões que nós estávamos acostumados, se é que a gente pode falar assim, embora de fato não exista o que se chama de crime pequeno, é um roubo de galinha. Se você comparar com mensalão, são verbas milionárias, ou petrolão, são verbas bilionárias. Ainda assim, parece que a sociedade acordou e os políticos parece que cada vez mais vão ser responsabilizados, inclusive por questões relacionadas ao passado, por questões de menor valor financeiro. Isso é uma tremenda evolução. Se nós pararmos para pensar, dezenas e dezenas de milhões de brasileiros votaram num candidato à presidência da República nas últimas eleições que respondia a mais de 30 processos e inquéritos por acusações gravíssimas como improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, ocultação de patrimônio, formação de quadrilha, corrupção passiva. Inclusive já tem aí algumas condenações até por falsidade ideológica eleitoral. Então é essa mudança de mentalidade
que eu acho que a gente pode extrair aqui como algo positivo, né? Como o contorno brilhante aí dessa nuvem negra, né? Que assola o país e que, como eu disse, bastaria explicações simples, né? Para tirar essa sombra da família presidencial e acabar com isso. Mas, por algum motivo, essa não tem sido a estratégia de defesa adotada pelo senador e pelos seus assessores parlamentares. E eu não sei qual que vai ser a estratégia da primeira-dama, mas parece caminhar no mesmo sentido, infelizmente. Vamos para os argumentos finais, com o tempo maior, 1 minuto e meio para cada um. Começamos com você, Bruno, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Caio, eu queria só lembrar ao telespectador que essa condenação por falsidade ideológica, imagino que você esteja se referindo ao candidato Fernando Haddad, ela foi revertida no tribunal. Essa sentença de primeiro grau era uma sentença de quase 300 páginas, que era uma coisa inacreditável. Falava de filosofia, de teoria geral do direito, era meio incognoscível. Acabou sendo revertida, a de improbidade também. A maioria dessas acusações que vieram perto das eleições acabaram sendo descartadas, mas esse não é o ponto. Eu queria ir num ponto fundamental, Caio. Se nós discutíssemos na esquina e tivéssemos opiniões políticas sobre a ciência aeroespacial, nós teríamos milhares de mortos todo ano porque os aviões não conseguiriam voar. Se nós levássemos para o debate público a questão da engenharia de pontes, nós teríamos milhões de pessoas mortas todos os anos porque as pontes não parariam de pé. Tem coisas que não cabem no debate público, tem coisas que precisam do foro adequado, da técnica, precisa do seu lugar. E isso não é elitismo, é saber o papel de cada um. Eu, como advogado, não vou me arriscar jamais discutir com o médico qual é o medicamento correto que ele deve receitar aos seus pacientes. Sabe por que isso, Caio? Porque isso pode afetar vidas e milhares de pessoas, vou repetir, podem morrer por causa dessa arrogância. Caio, seus argumentos finais? Falando em mortes, doutor, eu só queria lembrá-lo aí que discussões e debates não matam. Né? E não é o povo brasileiro que profere as sentenças, mas é o povo brasileiro que está perfeitamente apto a criticá-las. Não é o povo que constrói avião, mas é o povo que os utiliza e está perfeitamente apto a criticar os serviços das linhas aéreas. Então, você não coloque palavras na minha boca e não inverta a ordem das coisas. O que eu estou discutindo aqui justamente é esse elitismo de você querer alienar as pessoas do debate público. É óbvio que ninguém é especialista em tudo. A gente sabe o perrengue que a gente passa para colher informações quando os temas do debate estão um pouquinho mais fora aí da nossa zona de conforto. Não se trata absolutamente disso. Agora, se você quiser deixar a justiça para ser um assunto exclusivamente da alta cúpula do judiciário, você vai ter exatamente o que nós temos agora. Uma bandidolatria, um Supremo Tribunal que se tornou praticamente o balcão de atendimento de interesse dos mais ricos e dos mais poderosos e cujo único mecanismo de controle, né, na omissão do Senado acaba sendo a pressão popular que de alguma forma influencia o processo de tomada de decisão positivamente. Então, enquanto houver aí essa ditadura dos especialistas que alienam o povo e que, de fato, excluem a participação popular, a nossa sociedade não vai avançar, porque, afinal de contas, todo o poder emana do povo e isso está, inclusive, inscrito na nossa Constituição. Debatedores, obrigada. Bom fim de semana. Bruno e Caio, até segunda-feira. Chegamos ao fim da semana.